Olha, vamos tratar do último tópico na parte de proteção radiológica, que é sobre a blindagem, né? Então, a blindagem significa você colocar uma camada de algum material para absorver a radiação emitida por radionuclídeos. Quando você tem uma fonte de emissão alfa, ou quando você está considerando betas emitidas por uma fonte, não tem muito sentido você imaginar a aplicação do que vamos tratar nessa aula, porque no caso de alfa, uma pequena folha de papel pode blindar, né? Basta você embrulhar a fonte nessa folha de papel, e no caso de beta, digamos assim, duas camadas de papel alumínio comum vai blindar a maior parte das betas, né? Ou seja, o esforço que você precisa ter para tomar algum cuidado, para não tomar um contato direto com partículas emitidas por fontes, no caso de alfa e beta, é mais simples. Então, a blindagem ela vai se referir mais no caso de emissões de partículas gama ou de raio-x. Então, nesses casos, tem sentido você falar de blindagem. Existe também alguma preocupação com relação à blindagem de possíveis fontes de nêutrons, como no caso de reatores nucleares. Mas nós não vamos tratar aqui, né? A blindagem envolvendo nêutrons é uma coisa muito mais complexa, mas, digamos assim, situações do cotidiano, que envolve, por exemplo, hospitais, né, que usam fontes de radioatividade na radioterapia e no radiodiagnóstico, assim, não existe a necessidade de você fazer blindagem de nêutrons, né? Então, blindagem de nêutrons é um assunto que se refere mais em engenharia nuclear, no caso de reatores nucleares, que são usados ou em usinas ou em submarinos ou porta-aviões nucleares, né? Ou seja, dispositivos em que você tem um reator, centros de pesquisa também, né? Então, digamos assim, é uma aplicação muito mais restrita, né? Nós vamos abordar aqui apenas blindagem de raio-x e gama, que pode ser aplicado, por exemplo, em casos de situações na física médica. Nós não vamos fazer uma distinção entre raio-x e radiação gama, então vocês considerem que a blindagem deve ser feita, né, a teoria sobre blindagem da mesma forma, então os mesmos critérios e tabelas e dados que podem ser usados para gama, podem ser usados para raio-x, né? O que você tem de diferença entre os dois casos é a faixa de energia com que os fótons são emitidos, né? Então, vamos aqui fazer alguns exemplos que diz respeito à emissão de gama, mas o mesmo procedimento poderia ser adotado no caso de raio-x. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que precisamos saber, no caso de blindagem, é qual que é o fator de atenuação que uma certa espessura de material pode representar na passagem das gamas, né? Então, digamos que você tem um certo fluxo de gamas que estão passando por uma determinada área, né? E você coloca um material com uma certa espessura X. Então, qual que é o nível de blindagem, qual que é a atenuação que você vai ter nesse fluxo? Então, você tem aqui um novo fluxo, que seria o fluxo filtrado pela blindagem, que evidentemente ele é menor do que o φ0, né? E esse fator de atenuação que você vai ter é um produto de dois fatores, né? Um é uma exponencial, porque a absorção de gamas dentro de materiais segue mais ou menos um perfil exponencial, né? Quer dizer, uma exponencial negativa. Então, quanto maior for a espessura do material, mais ele vai ser apto a diminuir o número de fótons que estão emergindo do outro lado, né? Então, a quantidade de fótons que penetra um material cai exponencialmente com a espessura do material, né? Então, esse termo aí estamos nos dizendo isso. O outro termo esse B aí, o que ele significa? O nome dele é Build-Up Factor.
né? Então, o que que ele vem a ser? Bom, quando você está considerando a interação das gamas dentro de um material, como que ela se dá? Uma gama, ela não perde parcialmente a sua energia na interação com átomos e outras partículas que estão ali. Ou ela é absorvida totalmente ou não, né? Ou é uma questão de sim ou não. Só que, normalmente, na interação da gama com o material, que pode ser via efeito fotoelétrico ou via efeito Compton, ou para gamas com uma energia maior do que um MeV, até mesmo produção de pares. Então, esses processos eles fazem com que a gama que interagiu desapareça e possam aparecer outras gamas como fruto da interação. Então, devido a isso, você tem uma alteração no número de gamas dentro do material que segue uma dinâmica bastante complexa de interação. E, normalmente, quando você tem materiais que são usados em atenuação, o número de gamas pode mesmo aumentar, ou seja, vem uma gama com uma energia alta, ela produz duas ou mais gamas com energias menores. Evidentemente, a conservação de energia tem que, vamos dizer assim, ser respeitada nesse processo. Então, com isso, o número de partículas gamas elas podem aumentar interação a interação. Então, você teria que a atenuação total ela seria um fruto de dois fatores. Um é a multiplicação das gamas devido à interação e o outro é a absorção exponencial das gamas, né? Então, o produto desses dois fatores é que vai fazer, vai nos dar a atenuação total que nós temos, né? O nome das coisas, então B chama Build-up Factor, eu não sei como que isso poderia ser traduzido em português, talvez fator de multiplicação, mas eu acredito que ninguém usa esse termo aqui em português, sempre em inglês, né? Não houve uma preocupação em traduzir esse nome. E o Mi, que vai aqui, é chamado de coeficiente de atenuação, né? Então é o que nos dá, quanto mais denso em geral o material, maior esse Mi aqui, mais ele atenua, né? Bom, então vamos ver como que isso se dá, como que a gente poderia, na prática, projetar alguma blindagem de tal forma que a gente tenha a ideia da espessura do material que a gente tem que colocar para que nós tenhamos uma atenuação adequada da dose de radioatividade que as pessoas podem tomar devido a uma fonte, né? Então, bom, para fazer essa estimativa, nós precisamos de dados que estão disponíveis na literatura. No nosso caso, nós vamos usar algumas tabelas, duas tabelas, na verdade, que podem ser encontradas no livro que nós estamos adotando dentro da disciplina de Física Nuclear, que é o livro de Engenharia Nuclear do Lamarche e Barata. Então, particularmente, o assunto de blindagem vai se encontrar no capítulo 10 dessa referência. E aqui nós uma das tabelas que nós vamos usar é a tabela 2.4 dessa referência, que vai estar lá nos apêndices, né? Vai estar no apêndice 2, então, portanto, lá no final do livro. Então, nessa tabela aqui, então, eu copiei e colei essa tabela aqui nessa apresentação. Então, nessa tabela aqui, nós temos uma relação dos coeficientes de atenuação, Mi, para diversos materiais. Então, você pode, digamos assim, ter a habilidade de projetar a blindagem usando diversos materiais, né? Embora alguns não são tão usuais, né? Mas nós podemos verificar que, fazendo uma parede de concreto, né? Um tepado de concreto, ou, por exemplo, de chumbo, né? Vamos ver aqui onde está o chumbo, aqui, né? O chumbo, né? Ou, por exemplo, de ferro ou de alumínio, né? Então, nós temos diversas possibilidades. Algum material orgânico contendo carbono, ou até mesmo a água, né? Ele tem aqui na tabela, inclui até a água. No caso de atenuação de nêutrons, isso é feito parcialmente pela piscina do reator, então você tem atenuação devido à água. Bom, então essa é uma das tabelas que nós vamos precisar, e a outra tabela é do Build-up Factor, né? Então, uma tabela que também dá os fatores
B, né? Para diversos materiais. Essa tabela não é tão completa com relação aos tipos diferentes de materiais, então, dependendo do caso, nós temos que fazer alguma extrapolação, levando em conta os dados desses materiais aqui, por meio da densidade do material, né? Então, se nós tivermos um material que não sejam esses 5 aqui que estão listados, então a gente tem que verificar qual que é a densidade desse material e verificar se essa densidade se aproxima de alguns desses. Então, por exemplo, no nosso, nesta aula aqui, nós vamos fazer uma simulação imaginando a blindagem por paredes de concreto. Então, nós temos que ver qual que é a densidade do concreto, né? No caso, a densidade do concreto é 2,5 gramas por centímetro cúbico, e verificar qual que é a densidade desses materiais aqui. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade do ferro é cerca de 7, alguma coisa. Então, 2,5, a densidade do concreto, está entre esses dois. Então, eu vou procurar valores intermediários ao que vai ser encontrado aqui e aqui. Notem que essa tabela é dada em função da energia das gamas. Então, aqui também nós temos que ter uma ideia da energia com que as gamas são emitidas e buscar o valor do Biodepth Factor relativo a essa energia. E, além disso, essa tabela nos dá o valor de B em função de μ vezes x, ou seja, o B é uma função de μ vezes x, então nós temos que ter ideia desse valor μ vezes x para verificar qual que é o B correspondente, né? Então, vamos fazer um exemplo concreto disso, um exemplo prático disso. Mas são essas duas tabelas que nós vamos precisar utilizar. Esta segunda, o Biodepth Factor, é a tabela 10.1, portanto, está lá no capítulo 10. Bom, na verdade, o Lamarche e Barata colocam duas tabelas dessas. Uma seria para incidência paralela de radiação gama, né? Ou seja, quando a radiação gama está um pouco longe do alvo, e outra para fontes pontuais, então quando você está bastante próxima do alvo. Então, essa tabela, que é quando está distante do alvo, é mais útil porque 1 metro já é assim, pode ser considerado quase distante do alvo, né? Então, de qualquer forma, essa tabela pode ser usada, né? A menos que você queira fazer a blindagem em torno da própria fonte, colocando a fonte dentro de um recipiente. Então, aí a outra tabela do Lamarche vai ser mais útil do que essa daqui. Caso contrário, se você quiser blindar uma sala, por exemplo, é essa tabela 10.1 que deve ser consultada. Então, vamos ver aqui. Então, vamos pegar um exemplo envolvendo o cobalto 60. Então, nós já calculamos a dose equivalente devido à exposição externa ao cobalto 60 numa aula anterior, né? Então, nós vamos repetir esse processo de cálculo, mas agora imaginando uma blindagem para esse tipo de radiação, né? Então, vamos imaginar que nós temos uma fonte de 1 miligrama de cobalto 60, que está no centro de um recinto, no centro de uma sala, digamos assim, para radiodiagnóstico, ou, aliás, radioterapia, né? E que essa fonte está a uma distância de 3 metros das paredes. Então, ela está no centro do recinto e a distância até as paredes seja de 3 metros. Determine a espessura que as paredes devem ter se forem de concreto puro e depois forem de tijolo furado com uma camada de chumbo. Então, qual que é esse cenário, né? Então, na verdade, o cobalto 60 ele não vem exposto, né? Ele não vem solto. Ele vem dentro de um recipiente que oferece uma blindagem segura e o cobalto fica aqui dentro e esse recipiente tem uma certa fresta por onde as gamas que advêm do decaimento do cobalto, como vimos no vídeo anterior, podem sair, né? Então, seria uma caixa de metal, possivelmente chumbo, com um pequeno orifício
de onde saem as gamas emitidas, né? Então, lembrem-se que o cobalto decai no níquel, mas não decai no estado fundamental do níquel, no estado excitado, e o níquel, ele, tão logo é formado, ele emite gamas, né? Ele emite duas gamas, uma com 1,17 MeV e outra com 1,33 MeV. Então, portanto, duas gamas saem dessa fonte aqui, né? Bom, vamos supor que, você não precisaria de uma blindagem, dado que o cobalto está dentro dessa carapaça, né, desse invólucro da fonte. Mas, digamos que você é um físico médico presente num hospital em que faz tratamento de radioterapia usando o cobalto, e o diretor do hospital, que seria uma pessoa muito, vamos dizer assim, cuidadosa, muito criteriosa, ele te diz o seguinte: vamos criar uma situação em que, vamos pensar numa situação em que há um acidente e o invólucro do cobalto se parta, então eu quero que você projete as paredes da sala onde está a fonte de cobalto, de tal forma que, se houver uma quebra do invólucro do cobalto, as pessoas que estão fora da sala não recebam uma dose alta de radiação, né? Que elas recebam apenas uma dose que está dentro dos padrões internacionais permissíveis. Então, você vai, digamos assim, fazer um cálculo imaginando o cobalto sem estar no invólucro, o cobalto exposto, né? E você vai imaginar uma pessoa imediatamente junto às paredes do lado externo, de uma tal maneira que elas não recebam uma dose alta, né? Então, vamos fazer esse exercício hipotético, vamos tentar projetar, verificar qual que seria a espessura dessas paredes, primeiro, num cenário em que essas paredes são feitas de concreto, e segundo, no cenário de que a blindagem efetiva que você tem é de chumbo, né? Então, no caso assim, de você ter uma parede de tijolos furados, essa parede vai ser muito pouco efetiva em absorver as gamas emitidas, né? Então, você vai colocar uma camada de chumbo dentro da parede, e você tem que projetar qual que é a espessura dessa camada de chumbo, de tal forma as pessoas lá fora não terem contato com uma dose razoável de radiação. Então, vamos lá. Então, aqui é uma foto de uma situação de onde uma fonte de cobalto é utilizada, né? Então, a fonte de cobalto, ela é inserida aqui nesse aparelho, seria um aparelho de aplicação de radioterapia, né, usando cobalto, e aqui sai um feixe de gamas, o paciente se deita aqui, e digamos assim, essa peça, ela pode rodar em torno desse eixo, de tal forma a você injetar o feixe no ângulo que você quiser em relação ao corpo da pessoa, né? Então, isso aqui ele pode deitar ou pode ficar nessa posição vertical, né? Você tem liberdade de ajustar esse ângulo de tal forma a proporcionar, digamos assim, um feixe de gama o mais direcionado possível, dependendo de onde estiver o tumor, né? E aí a ideia é matar mesmo o tumor com o feixe gama que a fonte está proporcionando. Então, aquele dispositivo, né, onde está os átomos de cobalto 60, ela é inserida aqui, de tal forma daqui sai o feixe, né? Evidentemente com a fresta, o furo voltado para baixo, né? Então, a situação que nós temos é o seguinte: esse é um caso de exposição externa, então nós temos que seguir os procedimentos que foram feitos no vídeo anterior sobre exposição externa, ou seja, considerar que uma pessoa está a uma certa distância da fonte, e nós temos que incluir os cálculos da atividade integrada da fonte num dado período de tempo, e também levar em conta os fatores geométricos, ou seja, quanto mais longe a pessoa estiver da fonte, menor a dose que ela vai receber,
isso cai com a distância ao quadrado, então nós temos que levar isso em conta também, aquele fator geométrico, né? E além disso, nós vamos inserir a blindagem, né? Ou seja, nós vamos primeiro fazer o cálculo da dose sem a existência das paredes, né? Então, vamos imaginar uma pessoa aqui a uma distância de 3 metros da fonte, e depois nós vamos inserir uma parede, né? Então, vamos pegar, digamos assim, o cenário mais pessimista, no qual a pessoa está encostada do lado de fora, na parede. Então, a distância que ela está da fonte, a distância da parede da fonte, vamos imaginar que é a mesma, né? Então, aqui, nós vamos inserir uma parede com uma certa espessura, né? Então, vamos supor que isso aqui seja muito pequeno, né? A pessoa está bem encostada na parede, de tal forma que a parede também está a 3 metros da fonte. Então, temos a situação que a nossa tarefa agora, bem objetivamente, é calcular a espessura dessa parede, né? Então, a distância de um extremo ao outro da parede. Tá? Então, vamos lá. Então, o x, né? Calcular aquele x que se encontra na primeira equação que vimos agora. Então, primeiro, nós vamos calcular a dose equivalente sem a blindagem, sem a parede. Então, o exercício que nós temos que fazer é esse aqui. Vamos levar em conta a energia com que a gama, ou no caso são duas gamas, as gamas são emitidas, vamos somar a energia das duas, né, como fizemos no exemplo anterior. Isso vezes a atividade integrada. No nosso caso, a atividade integrada vai ser lambda n, porque o cobalto é um elemento meia-vida longa, são 30 anos, né? Então a gente vai adotar a aproximação que a quantidade de átomos de gama não vai se alterar muito rapidamente. Então, dentro do período de exposição, eu tenho um número constante de átomos de cobalto 60, isso é uma aproximação, mas uma boa aproximação nesse caso, vezes o tempo de exposição, dividido pela massa da pessoa, vezes o fator de qualidade, né, para gamas, e vezes o fator geométrico, que tínhamos visto antes, que seria proporcional à razão entre a área projetada da pessoa, né? Lembra que aqui nós vamos considerar uma circunferência de 1000 metros de raio, e dividido por 4πd ao quadrado, onde d é a distância da fonte, né? Então, aqui seria, digamos assim, a fórmula para a gente calcular a dose equivalente nessa situação. Então, nós vamos utilizar a mesma quantidade em gramas de cobalto do exemplo anterior, que é 1 miligrama. Então, aqui, pela regra de 3, usando o número de Avogadro, nós usamos para calcular o número de átomos, né? Então, nós temos, da mesma forma que aquele exemplo, 1 vezes 10 a 19 átomos ali na fonte, e considerar que a meia-vida do cobalto 60 é de 5,27 anos. Isso a gente viu numa das tabelas de isótopos, né? E aí, nós estimamos a constante de decaimento, né? Então seria Ln de 2 dividido por 5,27, que dá 0,13 anos a menos 1. Então, esse é o lambda do cobalto 60. E vamos manter esse valor na unidade de anos, porque nós vamos imaginar uma exposição de 1 ano, não é uma exposição muito verossímil, mas vamos considerar que essa dose pode estar sendo tomada por pessoas que trabalham no hospital, portanto vão estar todo dia útil ali no hospital. Então, vamos dizer assim, não são pessoas que vão ter uma exposição breve com essa fonte de cobalto 60, né? Você tem enfermeiros, você tem auxiliares administrativos, você tem técnicos que vão trabalhar no hospital, que vão estar passando ali nas proximidades da sala. Então, a sua blindagem tem que proteger essas pessoas da exposição ao cobalto. Ok, então vamos fazer um cálculo para 1 ano de exposição, porque aí nós podemos comparar o resultado com as tabelas que nos dão a dose anual máxima permitida. Então, nesse caso, bom, nós não estamos lidando com uma radiação que está incidindo sobre toda a população, de modo geral, né, mas de pessoas que podem ir no hospital. Então, uma dose limite que nós vamos utilizar será de 50 millisieverts anuais, né? Então, se fosse um caso como o radônio, por exemplo, teria que ser menos ainda, né? O recomendável seria 10
millisieverts anualmente, tá? E vamos calcular, né, agora vamos levar em conta a energia das duas gamas. Aqui tem neve, né? E já passando, fazendo a conversão para Joule, nós teremos 4 vezes 10 menos 13 Joule. Esse valor é o mesmo que obtivemos no exemplo do vídeo de exposição externa, né? Então, jogando aqui os valores na fórmula da dose, vamos imaginar uma massa de corpo todo de uma pessoa, aqui vamos colocar 60 quilos, né? 60. O tempo de exposição é igual a 1, o Q para gama é igual a 1, né? E aqui no lugar do D vamos colocar 3 metros, né? Então, fazendo toda essa conta, ao substituir todos esses valores, nós chegamos a uma dose de 55 sieverts. 55 sieverts é uma dose muito alta, né? Então, considerando assim a segurança pública. Então, se nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma dose máxima anual de 55 millisieverts, essa dose ela é 1000 vezes maior do que nós poderíamos ter. Então, nós vamos ter que ter um fator de atenuação de 1000 vezes, né? Ou seja, esse termo, que é aquele termo que envolve a primeira equação deste vídeo, que é o P vezes a exponencial, ela vai ter que ser uma razão entre a dose máxima possível, permitida de acordo com os limites recomendáveis, que é 50 millisieverts, dividido pelo que você efetivamente teria se não fosse a blindagem, né? Quer dizer, que seria o caso real aqui, né? Sem blindagem. Então, isso dá um fator da ordem de 1 vezes 10 menos 3. Então, isso aqui tem que ser pelo menos, no máximo, 1 vezes 10 menos 3. Pode ser 1 vezes 10 menos 4, por exemplo, né? Então, não pode ultrapassar 1 vezes 10 menos 3 para que você tenha uma dose dentro dos padrões, né? Dos limites permissíveis, para quem estiver ali próximo da sala, mas do lado de fora. Então, vamos agora verificar como que a gente faz a estimativa da espessura do material utilizado, né? Então, nós temos que levar em conta sempre esse valor de referência, imaginando que isso aqui, nós temos que dar um jeito, colocar um X aqui para um dado material de tal forma que isso daqui não seja maior que 1 vezes 10 menos 3. Então, vamos lá, vamos ver como calcula esse fator de atenuação. Então, aqui nós temos uma tabela que vai nos dar, veja bem, não dá para isolar o X nessa equação aqui, né? Porque nós temos apenas tabelas para consultar. Então, nós vamos ter que jogar valores de μx e verificar se isso aqui como um todo atinge o valor de atenuação desejado. Então, aqui, o que nós vamos fazer é isso. Vamos imaginar, por exemplo, primeiro uma situação do concreto. Então, nós temos que projetar uma parede de concreto para fazer essa blindagem. Então, primeiro vamos num caso assim que nós sabemos que é uma espessura pequena. Então, vamos colocar aqui 1 centímetro, tá? Será que 1 centímetro de concreto é suficiente para dar a blindagem que nós queremos, né? Bom, então, a primeira coisa que nós temos que saber é o Mi do concreto. Então, como que nós fazemos? Nós vamos precisar da densidade do concreto, tá? Então, consultando aí as fontes, né, da internet, nós temos que a densidade típica do concreto é de 2,5. É lógico que tem concretos que são mais porosos, vão ter uma densidade menor, e outros uma densidade maior, depende da qualidade do concreto. Então, na hora de fazer efetivamente a parede, os pedreiros fazerem efetivamente a parede, o físico médico ele precisa se certificar que o concreto que está sendo colocado aí é um concreto com a densidade desejada, né? Que tem pelo menos aquela densidade. Se for maior, não tem problema, né? Bom, então vamos usar esse valor de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Se nós formos consultar a tabela 3.4, que dá os valores do coeficiente de atenuação Mi, nós vamos lá e vamos verificar esse número, né? Nós temos que verificar qual que é o Mi sobre Rho que está ali, porque aquela tabela não nos dá os valores de Mi puros, eles nos dão os valores de Mi dividido por Rho, por isso que precisamos do valor de Rho, né?
Então, o nosso material é o concreto. Então, nós temos que olhar aqui na penúltima linha da tabela, né, que é o concreto. Só que aqui nós temos várias colunas dependendo da energia das gamas, né? Veja bem como que eu vou consultar essa tabela. Eu tenho duas gamas, essas duas gamas é de 1 e pouco MeV. Eu não vou somar essas duas energias, que dá mais de 2 MeVs, e procurar aqui na coluna 2. Não, porque eu tenho que ver gama-gama. As gamas vão interagir com a parede individualmente. Então, essa interação vai se dar, pelo menos ela vai começar com 1 e poucos MeVs, né? Então, eu vou ter que olhar aqui na energia ou no valor próximo das energias que cada uma das gamas tem, tá? Então, aqui seria 1 e poucos MeVs, né? Está em torno dessa região aqui, porque a segunda gama tem uma energia de 1,33, então está por aqui, tá? Então, eu vou ter que olhar por aqui, né? Então, o valor que a gente tem aqui é 0,06 e pouco, né? Então, eu vou utilizar na estimativa 0,065. Na verdade, 0,065 estaria um pouquinho mais para cá, tá? Se quiser usar um valor um pouco melhor, por exemplo, 0,06, pode também, acho que seria até mais correto, dado essa aqui que uma tem 1,33, né? Mas os resultados no final não vão diferir do que nós vamos chegar, né? Então, você pode pegar um valor aproximado aqui, mas não vai usar 0,07, 0,09, que aí vai dar um valor diferente. Tem que ser próximo de 0,0635 e próximo de 0,0567. Não pode ser algo muito fora aqui isso, né? Então, procurar valores próximos disso. Bom, não é necessário dizer que nós estamos fazendo uma mera estimativa e que somente é possível fazer estimativas dessa espessura. Então, em função disso, também você vai chegar num resultado. Então, é sempre bom fazer a blindagem um pouco mais espessa do que se calcula, ou seja, dá uma certa margem de segurança para a coisa, né? Então, nós vamos usar esse número aqui, ó, 0,065, tá? Como sendo Mi sobre Rho. E o Mi, então, se Mi sobre Rho é igual a isso, o Mi vai ser isso vezes o Rho, né? Passa aqui multiplicando. Então, o resultado para mim dá 0,16 centímetros a menos 1. Tem que tomar muito cuidado com a unidade. As unidades da tabela estão em centímetros e em gramas. Então, vamos usar tudo em centímetros em grama, tá? Então, a espessura aqui em centímetros, porque usualmente é mais usado o centímetro aqui do que o metro, tá? Porque normalmente as blindagens, elas são em torno de centímetros e não em torno de metros. Então, nós temos aqui o valor de 0,16 para Mi. Então, aqui, se o Mi é 0,16, o Mi vezes o X é a espessura, é 0,16 também, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com um cenário de MiX igual a 0,16. Então, primeira coisa, nós precisamos ver qual é o budget factor para um material de densidade 2,5, quando o MiX é igual a 0,16. Então, vamos procurar lá na tabela do B. Então, nós vimos que a densidade do concreto está mais ou menos entre a densidade da água e do ferro. Então, eu vou verificar o valor para a água e o valor do ferro e depois pegar um valor intermediário. Então, veja bem, nós vamos olhar aqui, os valores de energia que nós temos é 1, 2, 4, 7. Então, a coluna que está mais próxima dos valores de energia gama emitida, essa primeira, é 1 MeV, né? Então, nós vamos ter que olhar na primeira coluna aqui, né? Não. Aliás, eu falei errado. Aqui, a energia são esses valores aqui. Então, nós vamos ter que procurar na linha que corresponde à energia próxima das gamas que temos. Então, na linha de 1, né? 1 MeV. Então, vai ser a segunda linha de cada material aqui. Então, essa segunda linha da água e essa segunda linha do ferro. E aí, nós vamos ver qual que é o fator MiX. O fator MiX, nesse caso, é 0,16. Ele está muito para cá, né? Muito menor do que isso aqui. Então, o que nós temos? Que o B, no caso, vai ser muito menor, vai ser menor, né, do que 2,26, no caso da água,
e menor do que 1,92, em torno de 2, né? No caso do ferro. Então, nós vamos ter que colocar ali um fator menor, significativamente menor do que 2, né? Mas nunca ele é menor que 1, né? Então, nós vamos usar para isso, para fazer a estimativa aqui, 1,5, tá? Então, é um valor significativamente menor do que 2, mas é maior do que 1. Então, 1,5 seria o B nesse caso. E aí vamos calcular essa exponencial. Então aqui nós temos que calcular exponencial de menos 0,16. Então, fazendo a conta na calculadora, isso dá 0,85. Então, 1,5 vezes 0,85, eu vou ter um fator de atenuação de 1,3. Eu preciso de um fator de atenuação de 1 vezes 10 menos 3, está muito alto esse valor, né? Então aqui, na verdade, eu não vou ter nenhuma atenuação, eu vou ter uma multiplicação das gamas, né? Então, uma dose, possivelmente, não que vai ser maior, porque a energia não chega a ser maior, mas o número de gamas que vai chegar do outro lado vai ser maior do que o que entrou de um lado da parede, né? O que saiu do outro lado vai ser maior do que entrou do outro lado da parede. Então, não, está muito ruim esse valor, né? A gente tem que chegar num valor próximo de 1 vezes 10 menos 3, tá? Menor, se possível. Então, vamos pegar uma espessura maior, uma espessura de 10 centímetros, vamos aumentar em 10 vezes a espessura. E aí, nesse caso, μx vai ser 0,16 vezes 10, que dá 1,6. E aí, vamos procurar esse valor 1,6 na tabela do B. Vamos lá. Então, 1,6 é um pouco maior que 1, está entre 1 e 2, então estaria aqui no meio. No caso da água, entre 2,26 e 3,39, né? Então, deve ser um valor próximo de 3 aqui. E para o ferro, entre 2 e 2,74, deve dar um de 2,5, mais ou menos, 2,5 aqui e 3 aqui. Vamos ter um valor, vamos ver o valor que eu coloquei aqui, um valor de 3, eu peguei um valor maiorzinho, né? Então, pode ser 2,5 também, se quiser colocar 2,5, que tá mais no meio, valor intermediário dos valores que vimos na tabela, também não vai fazer muita diferença, né? Então, colocando 3 aqui, e depois calculando a exponencial e menos 1,6, dá 0,20. Então, fazendo essa multiplicação, eu teria um fator de atenuação de 0,6. Então, ainda está muito ruim, porque está passando 60% das gamas para o outro lado, né? Então, bom, só eu estou lembrando agora de falar uma coisa, lógico que nós estamos fazendo aproximações muito grosseiras, mas é assim mesmo que se faz no caso de estimativa de dose. Por exemplo, nós não vamos levar em conta que a gama que emergir lá do outro lado da parede vai ter uma energia menor, né? Não, a gente está fazendo o cálculo mais pessimista possível de dose, né? Isso é uma atitude correta, dadas as incertezas que você tem no cálculo, porque você tem que ser pessimista no cálculo para não correr riscos, né? É melhor você errar, digamos assim, fazendo com que a dose que você tenha menor do que a estimada do que maior, né? Mas, de qualquer forma, 10 centímetros é muito pequeno ainda, nós precisamos aumentar essa espessura. Então, vamos colocar 1 metro. 1 metro é 100 centímetros, tá? 1 metro, 100 aqui, vezes esse 0,16, vai dar o fator 16, né? Então, vamos procurar o B para 16. Então, vamos lá. O B agora seria 16. 16 está próximo dessa última coluna aqui, que seria 15, né? Então, para a água, eu teria 30,8 para a energia de 1 MeV, né? E para o ferro, eu teria 18,9, né? Uma coisa próxima de 20. Então, estaria entre 20 e 30. Então, seria alguma coisa em torno de 25, né? A média aí, o valor intermediário. Então, colocamos 25 aqui. E aí podemos calcular a exponencial e elevado a menos 16, que é esse fator. Então, isso dá 1,1 vezes 10 menos 7. Opa, que deu um valor bem pequeno, tá razoável. Então, 25 vezes esse valor dá 2,8 vezes 10 a menos 6. Bom, é um fator ótimo, né? Aqui a atenuação vai ser da ordem de 10 a menos 6. Vai chegar muito menos do que eu preciso que chegue. Só que
parede de 1 metro de espessura vai ficar um tanto caro, então o diretor do hospital pode não gostar, então vamos tentar diminuir a espessura dessa parede de tal forma até uma parede menos cara e mesmo assim eficaz na blindagem das gamas, né? Então vamos pensar agora numa parede de 50 centímetros. Será que 50 centímetros vai ser suficiente para dar a blindagem que queremos? Então, 50 vezes 0,16 dá 8. Então, nós temos que procurar o B para o valor 8. O B para o valor 8, então está próximo dessa coluna aqui do 10. Né? Um pouquinho para cá, né? Porque aqui é 7, talvez está mais perto do 7 do que do 10. Então, para a água, terá um valor entre 11,5 e 18. Né? Talvez 15, 14. Para o ferro, um valor aqui entre o 7,81 e o 11,6. Então, um valor em torno de 9. Então, fazendo a média de tudo isso aí, nós podemos pegar aqui um valor de 13, tá? Então, aqui nós temos 13, e aí temos que calcular também a exponencial de menos 8, que vai ser 3,3 vezes 10 menos 4. Então, fazendo essa conta, nós temos 4 vezes 10 a menos 3. Chegamos muito perto, mas ainda vai passar 4 vezes mais radiação do que queremos. Então, teria que ser um pouquinho maior do que 50 centímetros. Então, aí, finalmente, nós fazemos uma simulação para 70 centímetros, que vai dar μx igual a 11,2. Consultando a tabela lá, nós teríamos um fator próximo de 26, um by-jump factor em torno de 16, e a exponencial vai dar 1,4 vezes 10 menos 5. Então, fazendo essa conta, dá 2,2 vezes 10 a menos 4, que é um fator, na verdade, menor ainda do que precisamos. Né? Então, mas é uma espessura segura de parede que nós poderíamos estar recomendando. Né? Nós podemos ainda ter feito aqui 60 centímetros. Talvez 60 centímetros seja suficiente. Né? Em termos de custo, o diretor vai ficar mais contente se for. Né? Então, aqui pode ser um exercício, né? Colocar aqui 60 centímetros e ver se a gente consegue pelo menos 1,10 vezes 1 vezes 10 menos 3, né, de atenuação. Então, assim, esse é o procedimento de cálculo da blindagem, né? Nós vamos precisar de uma parede de uns 60, 70 centímetros para poder blindar essa fonte aí. Então, evidentemente, se você tiver uma fonte de maior atividade, né, uma fonte mais ativa do que isso, com mais cobalto, eu vou ter que ter uma parede de espessura maior, né? E se essa fonte estiver, a sala for menor, né, uma distância menor das paredes, também a espessura das paredes vai ter que ser maior do que essa aí, tá? Bom, então agora vamos fazer a outra conta, que é a blindagem por chumbo, né? Então vamos substituir pelo chumbo. Aí nós fazemos o mesmo procedimento de antes, ó. Vamos ter que verificar qual que é a densidade do chumbo. A densidade do chumbo é 11 e pouquinho, vamos colocar aqui 11, né, gramas por centímetro cúbico. Olhando lá na tabela 2 para o chumbo, nós vamos ter um valor para uma energia mais ou menos de 1 MeV para as gramas, um fator 0,06 para o Mi sobre Rho, e aí multiplicando esses dois valores, né, a gente vai ter o Mi igual a 0,66 centímetros a menos 1, tá? Então, vamos imaginar de novo uma parede de uma espessura 1. Então, o μx seria 0,66, né, que é 1 vezes esse valor. E aí, vamos procurar o fator B para 0,66, no caso agora do chumbo. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos olhar aqui. Aqui está o chumbo. Nessa linha, porque nós temos gramas em torno de 1 MeV, né? E aquele fator seria 0,66. 0,66 é próximo de 1 aqui, né? O μx próximo desse 1. Então, aqui nós teríamos um número, quer dizer, é próximo, mas é anterior. Então, um número menor que 1,38. Então, um valor assim de 1,2 seria um valor muito bom, né? Aqui a gente pôs 1,5, né? Igual ao que está lá. Poderia ser 1,2. E a exponencial, no caso de μx igual a 0,16, dá 0,85. Então, isso aqui tem 1,3. Então, também está ruim. Não, aqui é o concreto, né?
1.1, né, por Build-up Factor, usamos, e a exponencial dá 0,51. Então, isso dá 0,56, não é um fator suficiente para atenuação, nós precisamos 1 vezes 10 menos 3, né? E aí vamos tentar 10 centímetros de chumbo. Para 10 centímetros eu teria 10 vezes isso, então dá 6,6. Olhando lá o valor do B, vemos que 2,7 vai ser um valor razoável, e a exponencial dá 1,4 vezes 10 menos 3. Fazendo essa multiplicação, teríamos 3,8 vezes 10 menos 3. Está próximo, mas ainda é insuficiente. Então vamos pensar numa parede um pouquinho mais espessa, uma camada de chumbo um pouquinho mais espessa, de 15 centímetros. Já vai ficar bastante caro, mas vai funcionar. 15 centímetros, 15 vezes 0,66 dá 9,9, né? Então vamos pegar lá o B relativo a 9,9. Então nós teremos aqui, ó, para o chumbo, energia de 1 MeV, o 9,9 vai estar bem próximo do 10, que é essa coluna aqui. Então dá um fator de 3,4. Então 3,4. Né? E a exponencial, e elevado a menos 9,9, dá 5 vezes 10 menos 5. Fazendo essa conta, teremos 1,7 vezes 10 menos 4. Então, 15 centímetros de chumbo já é suficiente. Né? Então, se quisermos fazer uma otimização econômica, também podemos calcular uma espessura um pouco mais precisa. Podemos tentar 13 centímetros, se tiver suficiente, verificar 12 centímetros. Se for suficiente o 12, vai ficar mais barato. Né? Então, é assim que nós procedemos a estimativa da blindagem, e isso nos dá condições de projetar a espessura de recipientes ou então de salas que vão envolver a fonte radioativa, e podemos fazer isso de acordo com os cálculos que efetuarmos de maneira segura, de tal forma a proteger qualquer indivíduo da incidência de radiação. Né? Então, basicamente, é um recorte bastante, vamos dizer assim, superficial do que vem a ser a blindagem dentro da física nuclear, dentro da proteção radiológica e da engenharia nuclear, né? Mas digamos assim, um recorte que oferece um subsídio mínimo para a gente ter as noções básicas a respeito desse assunto aí. Né? Então, com isso, nós estamos fechando as aulas sobre proteção radiológica dentro da nossa disciplina de física nuclear aqui, e a partir dos próximos vídeos nós vamos enveredar pelo campo da física nuclear teórica, tentando entender o núcleo do ponto de vista da teoria quântica e dos princípios básicos da física, para verificar se nós conseguimos compreender o núcleo a partir do que sabemos a respeito de física.